Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor, os céus que ele criou com o seu poder. Louvem o Senhor pelos seus feitos poderosos. Louvem o Senhor pela sua imensa grandeza. Louvem o Senhor ao som de trombetas. Louvem o Senhor com harpas e liras. Louvem o Senhor com tamborins e danças. Louvem o Senhor com instrumentos de corda e com flautas. Louvem o Senhor com símbolos sonoros. Louvem o Senhor com símbolos ressonantes. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Esse é o Salmo 150, que fala sobre o louvor. E, na verdade, os Salmos é um livro que é dedicado ao louvor. O tema da nossa reflexão de hoje diz respeito a louvores antropocêntricos. E antes de eu começar a explicar o que se trata esse termo aparentemente contraditório, eu ando meditando a respeito do tipo de mensagem que estamos transmitindo como servos do Senhor, principalmente aqueles que pregam, aqueles que transmitem a mensagem da salvação. E a arquitetura e a música, por exemplo, comunicam uma mensagem com a riqueza de detalhes que palavras escritas normalmente não conseguem. E o sucesso da comunicação diz respeito à mensagem propriamente dita, ao conteúdo que se deseja comunicar, mas também à forma com que é feita, se usamos palavras mais difíceis do que o receptor ou o interlocutor consegue entender, se falamos alto ou baixo demais, se nossa expressão corporal é compatível ou condizente com aquilo que estamos comunicando, se nosso tom de voz inspira confiança ou desconfiança, medo ou outro sentimento, se nossas roupas ou outros adereços estéticos ou contextuais acrescentam ou retiram daquilo que falamos, ou possivelmente até anulam a mensagem transmitida. Por que eu estou trazendo isso? Que aparentemente tem nada a ver com a mensagem que eu vou trazer hoje de reflexão. Na verdade, o louvor é uma expressão de exaltação. Uma expressão de exaltação. Então, quando eu louvo alguém, eu estou exaltando essa pessoa, alguma qualidade sua, alguma coisa que ela fez, enfim. E, obviamente, o louvor, ele se aplica não necessariamente a uma divindade, se aplica, por exemplo, a uma pessoa. A uma pessoa que fez uma coisa muito boa e a gente exalta os seus feitos, a gente faz uma louvação a essa pessoa, a gente louva essa pessoa. Mas é uma palavra que tem sido apropriada e, enfim, bem apropriada no contexto da religião. Então, quando a gente fala em louvor a Deus, esse ser supremo é o maior merecedor do nosso louvor. É como o texto de Salmo 150 que eu li, ele diz no finalzinho: todo ser que respira louve ao Senhor. Ou todos os seres vivos louvem ao Senhor, nessa tradução que eu usei, que é a nova Bíblia Viva. Mas, novamente, a arquitetura e a música comunicam uma mensagem com uma riqueza de detalhes que palavras escritas, por exemplo, não conseguem. Por que eu falei de arquitetura e a música? Porque a música, que é o tema dessa mensagem de hoje, assim como a arquitetura, assim como as artes plásticas, assim como a pintura, elas comunicam valores de maneira consciente ou inconsciente, a depender de o artista ter mais ou menos intenção naquilo que ele está fazendo. E aqui é interessante porque a mensagem, em qualquer que seja essa esfera, a mensagem visual, no caso da pintura, da escultura, da arquitetura em certo sentido, ou uma mensagem sonora, no caso de uma pregação, no caso de uma música. E aqui eu já vou falar que louvor não necessariamente é uma música, mas se eu continuar mais à frente, o louvor e música eu vou usar de maneira indistinta aqui. Então, o louvor, nesse caso, ele comunica um valor através da letra, ele comunica um valor que pode ser o mesmo ou outro valor através da melodia, da harmonia da música, do arranjo da música, da dinâmica da música, do andamento da música, do ritmo da música, do estilo musical,
da apresentação com que o cantor, o artista ou a cantora, enfim, fazem. Então, por exemplo, pode ser a mesma música, com todas as características que eu citei exatamente iguais, a mesma música. Mas se a pessoa cantar com a presença de espírito sorridente, bem vestida, a receptividade daquela música vai ser completamente diferente se a pessoa fizer isso, por exemplo, cabisbaixo, vestido de maneira maltrapilha, em farrapos, enfim. Por quê? Porque é um contexto. É um contexto. Então, às vezes, a mensagem diz uma coisa, mas o contexto da mensagem pode contradizer aquela mensagem. Ou mesmo que não contradiga diretamente, mas pode valorizar aquela mensagem ou pode diminuir aquela mensagem. Então, só para citar um exemplo aqui, Augusto Nicodemos, quando cita o evangelho sendo pregado em igrejas ruins, em igrejas que não são sérias, por exemplo, ou igrejas que têm muitas heresias, ele diz que é como você pegar o evangelho, que é um manjar, que é o prato mais saboroso que poderia ser consumido por alguém, e oferecer a essa pessoa num pinico. Por mais que fosse um pinico virgem, nunca usado e feito de porcelana ou de ouro, enfim, mas é um pinico. Então, desmerece muito aquela mensagem, aquele conteúdo. Então, o artista, por exemplo, quando compõe uma música ou quando vai apresentar uma música, e só fazer um parêntese aqui, não é um estilo musical, é uma questão muito pessoal, uma questão de gosto. Então, não é que exista uma música sacra pelo estilo da música, ou uma música profana pelo estilo da música. Obviamente, olhando por esse aspecto do pinico que o Augusto Nicodemos falou, se você vai cantar uma música que reflete os valores bíblicos, mas cujo ritmo, por exemplo, é um ritmo que exalta a sensualidade, eu não vou entrar no mérito de qual ritmo ou quais ritmos fazem isso, então você está, no mínimo, desmerecendo muito o conteúdo, se não contradizendo o próprio conteúdo. Percebe onde eu quero chegar? O choque de valores que uma mesma música, tocada de uma forma ou de outra, pode alcançar. O objetivo dela transmitir corretamente a mensagem ou não, ou fazer até pouco caso chacota daquela mensagem, né? Então o que que acontece? Quando a gente faz cursos na área de humanas, e aí eu vou incluir as artes nesse mesmo bolo, normalmente a gente faz disciplinas da área de filosofia, de antropologia, sociologia, psicologia. Por quê? Para justamente a gente aprender como transmitir corretamente esses valores, ou como esses valores são transmitidos, a maneira como esses fenômenos ocorrem, né? Então, por exemplo, quando eu estudei História da Arte, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, a gente percebe, por exemplo, no desenvolvimento da arquitetura como uma expressão artística aplicada, mas é uma expressão artística, que as primeiras igrejas cristãs se reuniam nas casas. Por quê? Porque não era uma religião permitida. Depois a religião começou a ser perseguida, então os cristãos começam a se reunir em catacumbas, em lugares escondidos, cavernas. Não há ainda uma expressão artística nesse sentido. Posteriormente, depois de Constantino, no século IV por ali, o Império Romano ele é convertido, de certa forma, pelo imperador ao cristianismo. Uma conversão que não é uma conversão genuína de experiência com Deus, relacionamento com Deus, mas é uma religião de Estado, promovida pelo Estado. Então tem suas vantagens, eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem suas desvantagens. Mas no tocante especificamente à forma de se reunir dos cristãos, eles agora passam a se reunir em templos, construções, igrejas. E essas igrejas, como muitas pessoas naquela época não sabiam ler, não sabiam escrever, tinham pouco contato com as escrituras, até porque não existia a imprensa ainda, os livros eram todos manuscritos, copiados à mão. Então essas pessoas, a arquitetura das igrejas e até a decoração, de certa forma, era utilizada como uma ferramenta para comunicar, auxiliar a comunicação da mensagem, do evangelho, né, no caso. Então, por exemplo, quando a gente vê na Idade Média aquelas igrejas góticas, por exemplo, que tem os pináculos, as torres altíssimas, era para
transmitir a mensagem, por exemplo, que nós nos relacionamos com um Deus altíssimo, com um Deus intangível, imenso, e a nossa pequenez como ser humano frente a essa divindade, né? E de alguma maneira nos elevar a essa divindade. Isso é só um exemplo aqui. Por outro lado, a mesma mensagem na arquitetura barroca, por exemplo, é altamente contaminada na minha perspectiva, né, na minha humilde opinião. Por quê? Porque é uma arquitetura tão rebuscada e tão pomposa que contradiz o evangelho, que o evangelho é um evangelho de um homem pecador que não tinha condição de salvar-se a si mesmo e recebe a salvação por meio do Messias Jesus, que veio, no primeiro momento, na figura de um servo sofredor, conforme Isaías 53. Então, é um evangelho não é exclusivo de pobres, não estou pregando a teologia da pobreza, mas que é uma teologia que uma religião, especialmente nos primeiros momentos, na sua fundação, digamos assim, que é cercada de homens pobres. Os discípulos de Jesus, em sua maioria, eram pessoas pobres, simples, pescadores, pessoas do povo. Então, há essa contradição de mensagem. E aí eu vou voltar agora na questão do louvor e louvores antropocêntricos, né? É, há os louvores genuínos, frutos de um coração sincero, que busca a Deus em espírito e em verdade, que é o que diz a sua palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o verdadeiro louvor é aquele que é produzido em espírito e em verdade. Não é todo louvor, não é toda expressão musical, vou falar dessa forma, que é feita dessa forma. Mas o que acontece? Há um pastor bíblico aqui em Fortaleza, que eu acho que já está aposentado, eu não vou citar o nome dele, porque eu não tenho como achar uma referência explícita a essa mensagem que eu ouvi dele há coisa de uns 10 anos atrás. Mas ele argumentava que a mera menção a um texto bíblico não faz de uma música bíblica. E ele está correto. Está correta. Por exemplo, tem uma música do Asa de Águia que fala: "A casa do Senhor não existe Satanás". E é verdade, mas nem por isso a gente canta dentro da igreja essa música. Igualmente tem uma música do Scorpions, uma banda que eu gosto, que a semelhança dessa música do Asa de Águia menciona até vários textos bíblicos, entre eles a parábola do homem que construiu sua casa sobre a rocha e faz uma excelente aplicação a respeito do casamento. Mas nem por isso a gente canta essa música do Scorpions na igreja. Mas com relação a louvores, entre aspas, antropocêntricos. Um louvor é antropocêntrico a partir do momento que Jesus é um mero pretexto. Pode ser que nem tenha a palavra Jesus na música. Acredite, é possível que tenha. E a gente canta dentro da igreja como se fosse um louvor e na verdade às vezes não é. Mas pode até ser que tenha a palavra Jesus. E eu penso logo naqueles mantras, né? Porque infelizmente tem muitas músicas evangélicas atuais que são mantras, ficam só repetindo, 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 repetindo. E na verdade você espreme, espreme, não sai conteúdo teológico bom nenhum. Nenhum, é só um mantra. E aí eu vou falar na questão do louvor, em que sentido? O louvor genuíno, não o antropocêntrico, mas o louvor genuíno, ele atinge primeiro o nosso espírito. Comunica o nosso espírito com o espírito do Senhor, é ida e volta. Em segundo lugar, ele atinge a nossa mente. Ele faz a gente refletir naquilo que a gente está cantando e nas verdades bíblicas que aquele louvor deveria comunicar. Por exemplo, os atributos de Deus, quem é Deus, a pessoa de Deus, a sua bondade, a sua dignidade, a sua imensidade, a sua bondade, enfim. Então, espírito, intelecto, em terceiro lugar, as emoções. Então, o verdadeiro louvor, o louvor genuíno, ele deveria fazer de nós, tornar em nossos corações um quebrantamento, um sentimento de pequenez, de fragilidade, de dependência, de que eu não sou nada, de que eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu estou aqui aos teus pés, Senhor, me rendendo a ti, buscando a tua face. E perceba o que eu estou dizendo aqui. Eu estou fazendo uso da primeira pessoa do singular, eu. Não é porque uma música fala eu, que necessariamente é antropocêntrica, não. Porque, por exemplo, pode ser uma música que seja eu me humilhando em comparação ao Deus exaltado. Então, nesse caso, não vai ser
tá necessariamente uma música antropocêntrica, pode ser uma música cristocêntrica. Então, esse é o tipo de emoção que deve ser causada por é, uma música, um louvor genuíno. Por outro lado, em último lugar, atinge o nosso corpo. Por quê? Porque nós somos pessoas integrais, nós não somos uma casca separada de uma alma, separada do espírito, não, nós somos um complexo, um total, né? Então, nesse sentido, o nosso corpo também, ele sente as influências daquilo que a gente está cantando. A música, a gente sabe disso, uma boa música pode causar em nós até descargas hormonais, de satisfação, de prazer, ou o contrário, causar efeitos psicossomáticos de depressão, de tristeza. Então, pode nos fazer pular de alegria, como Davi fazia, como esse Salmo 150 que eu li novamente diz, é, que a gente deve louvar a Deus com tamborins e danças. Então, dança é uma manifestação corporal de um louvor que pode ser um louvor genuíno, mas pode não ser um louvor genuíno, pode ser um louvor antropocêntrico. Então, aqui, fazendo novamente essa caminhada, é um louvor antropocêntrico, aquele cujo nosso espírito não está em unidade com o Espírito de Deus. Pode estar em unidade com o espírito do tempo que a gente vive, da nossa sociedade, ou pode estar em unidade com o espírito de porco, com perdão do trocadilho, né? Mas, ou pode ser só o nosso espírito ele mesmo, numa atitude egoísta ou irrefletida. E aí essa questão da reflexão, do ser refletido, o intelecto, pode ser que seja uma mensagem que não esteja comunicando nada à nossa mente. Como eu falei, a história do mantra. A história do mantra, muitas vezes, não vou dizer toda a vida, né? Mas muitas vezes o mantra é só repetição, vãs repetições de palavras, como Jesus manda a gente não fazer com relação às orações, pois aqui vale o mesmo princípio com relação aos louvores. Não fazer de vã repetição. Deus não se agrada de vãs repetições. O que é vã repetição? É quando a gente repete palavras só por repetir, só porque ficou, entre aspas, a harmonia da música ficou legal, rimou. Então isso é uma vã repetição. Em terceiro lugar, a questão das emoções. Se as emoções que está trazendo faz exaltar a gente ao invés de estar humilhando a gente. Então, por exemplo, se eu começo a cantar uma música e a música faz bem ao meu coração, mas não no sentido de consolar um ferido, consolar uma alma aflita, mas no sentido de me exaltar, no sentido de dizer você é bom, você é o tal, você é o cara, mesmo que a letra não diga isso, mas fazer a gente se sentir dessa forma, então essa é uma música antropocêntrica, é um, entre aspas, louvor antropocêntrico. E em quarto e último lugar, a questão do corpo, se a música faz gerar em nós o fruto da carne ao invés do fruto do espírito, ou faz com que a gente dê vazão às nossas paixões carnais, aos nossos desejos, ou dê vazão à sensualidade, ou meu irmão, mesmo que não seja nada pecaminoso em específico, porque não existe música neutra, sempre vai estar transmitindo algum valor, alguma mensagem. E como eu falei, pode ser mensagens contraditórias, pode ser que a letra seja uma letra, entre aspas, boa ou neutra, mas o contexto dela já não é. Então, por exemplo, às vezes uma música que é voltada simplesmente ao entretenimento, ou então é simplesmente para ganhar dinheiro. O artista fez pensando simplesmente em ganhar dinheiro. Nada contra, meu irmão, mas eu não considero isso como uma forma de louvar a Deus. Se foi essa a finalidade do artista e se foi essa a nossa finalidade enquanto cantores, por exemplo, eu não sou cantor, mas enquanto cantores, que fomos cantar, por exemplo, na igreja, ou nós, como servos do Senhor, se pensamos em termos, entre aspas, em dedicar essa música a Deus. Na verdade, é só um mero entretenimento. Nada contra, mas não serve ao propósito de louvar a Deus. Se o nosso louvor começa na carne, em vez de no espírito, ou seja, se a ordem está invertida com relação àquilo que nós já falamos, o louvor não vai chegar no espírito. O louvor tem que começar no espírito para glorificar a Deus. Se ele começa na carne, ele glorifica ao homem. E esse é só um dos problemas, como a gente viu, sem nem entrar na teologia da música propriamente dita, enfim. A minha oração hoje é para que nós possamos ter consciência daquilo que estamos cantando, aquilo que estamos fazendo ao louvar a Deus, e louvá-lo de maneira integral, em espírito e em verdade, com espírito, intelecto, emoções e corpo. Só assim nossos louvores serão cristocêntricos em vez de antropocêntricos. Só assim nossos louvores serão aceitos pelo Pai. Deus nos abençoe.